Araguá, ela estará aqui trazendo o shiur desta manhã, destas duas parashot. Vamos estar orando por ela. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Eterno Elohim, nessa hora nós estamos nos preparando para ouvir o estudo dessas parashot que são a tua palavra, a tua Dvar Elohim, que tu possas dar sabedoria, como sempre, a nossa Araguá, Camila Baladão, Visconde, para trazermos, Hashem, a luz da tua palavra aos nossos corações, aos presentes e àqueles que nos assistem. Sejamos todos abençoados com a tua Dvar Elohim. Ministra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Ministra sobre nós nesta manhã, aqui neste lugar santo e separado. Nós oramos gratos. Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom, irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Vamos estudar só um pouquinho a Parashá. Eu não vou perturbar você, está em casa. Vocês que estão aqui, ó, vai ser bom, vai ser tempo de investimento. Vai valer a pena ter vindo aqui, estudar um pouquinho a palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, porque além de ser Shabbat, é o último Shabbat do ano bíblico. Vocês sabiam disso? Porque semana que vem vai começar o ano bíblico, o mês de Nissan, o mês de Abib, né, que o Senhor falou que é o primeiro dos meses. Esse Shabbat é chamado de Shabbat HaKodesh. É um Shabbat especial que acontece ou no primeiro dia de Nissan ou antes que venha. Amém? Amém. E olha que legal. Aqui na Parashá Vaikirel, em Êxodo 35, deixa eu abrir aqui para vocês também. Você que nos assiste, você que está conosco. Êxodo 35. Primeiro ponto que a Parashá vai falar vai ser sobre o Shabbat, né? O Shabbat, as pessoas têm muitas dúvidas, o que pode, o que não pode fazer no Shabbat. Ai, morar, não posso, sim que eu posso. Tem gente que liga para o rabino, tem gente que lê por anjo. Ai, eu posso, não posso. O que está escrito na palavra? Nosso irmão aqui leu, olha, no versículo 2. Primeiro, na minha Torá está assim: você pode trabalhar 6 dias da semana, mas o sábado ele deve ser mantido sagrado. Primeiro ponto que a gente tem que ter no nosso coração. Se isso não estiver no seu coração, não vai adiantar nada. As pessoas podem falar, não pode, botar tantas regras. Se isso não estiver dentro de você, você não vai fazer. O que Deus quer? Deus quer que a gente tenha alento, como Ele teve. 6 dias a gente deve fazer tudo que a gente quiser, trabalhar, correr atrás, deve mesmo, porque quem não faz, ele classifica como preguiçoso, né? Então a gente não pode ser assim. Se planejar, se preparar. Por quê? No versículo aqui 2: quem quer que faça trabalho nesse dia vai ser morto. Eu lembrei muito daquela passagem de quando Deus falou com Adão e Eva: olha, não coma dessa árvore. No dia que você comer, o que vai acontecer? Ele falou que eles iam morrer. E a gente sabe que a morte não chegou imediatamente na vida deles, não é isso? Sabe o que acontece com a gente, irmãos? A gente começa a esfriar na fé. A gente já começa a não vir para a congregação, porque está cansado. A gente já começa a não dar valor para as coisas do Senhor. A gente vai morrendo aos poucos. O Senhor não vai vir matar você. Ele pode até fazer, mas Ele não vai fazer isso. Nós mesmos vamos morrendo. Aos poucos. Gradativamente. Aos poucos. Por quê? Quem falou para a gente
ser valente, corajoso. Se você é empreendedor, faça o seu trabalho de empreendimento. Se você é funcionário público, faça o melhor trabalho. Ai, mas as pessoas não merecem. Independente disso ou não, é sua honra para com Deus. Faça porque você está servindo a Deus nesse trabalho. Ou se você trabalha como doméstica, como dona de casa, não importa. 6 dias nós vamos nos empenhar para os homens. Mas um dia é para o nosso Senhor. Um dia você vai separar para Ele. Olha, esse dia aqui, algumas famílias, elas fazem assim, ó, hoje vai ser o dia da família, hoje é o dia do filho. Então, eu vou largar tudo para ter esse filho. É bom. Mas a gente precisa fazer isso com o nosso Deus. Porque Ele falou, quem quer que faça trabalho nesse dia vai ser morto. Aí a gente sabe que a gente adquire doenças, enfermidades, preocupações. O nosso corpo não para. Não acenda qualquer fogo no Shabat. Não importa o que vocês possam viver. Então vamos tentar no Senhor santificar esse dia, ou seja, abraçar esse dia, chamar de dia deleitoso. Não é dia de passar vassoura em casa, não é dia de ficar lavando o carro, não é dia disso não. Vai lá na quinta-feira de madrugada. Tem gente que fala, né, que é costume que não pode limpar a casa de noite. Gente, por que não pode? Começaram a fazer isso. Mas não fala no chamado. Dá esse dia de descanso para você. Por quê? Lá no livro nesse mesmo livro, no capítulo 31, e verso 14, vai dizer o quê? Que ele é um dia santo. Todo mundo pode falar o que quiser. Todos os dias de Deus são todos os dias. Mas Ele falou que esse dia é santo. A santidade é uma qualidade, é uma característica. A antítese do santo é o quê? É o mundano, é o profano, é o secular. É uma coisa que todo mundo tem, mas o Shabat não é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo pode ter, mas não é algo que todo mundo tem. Porque ele é santo, aquele que profanar certamente morrerá. Não é isso que acontece? A gente fica profanando os dias do Senhor. Vai chegar o dia do Pêssar. Primeiro dia de Pêssar é Shabat. Então, nesse dia você não deve fazer outras coisas. Por quê? Você vai separar aquele dia. Você vai estar com a sua família de preferência. Vai jantar o jantar de Pêssar. A gente aqui, no especial, vamos estar juntos. Mas se você não estiver, esteja na sua casa, com a sua família. Esteja com os seus irmãos ali louvando ao Senhor. Porque é um dia santo. E lá em Devarim, capítulo 5, que é Deuteronômio 5:12, fala: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Quem mandou não foi o rabino, não foi ninguém, foi o Senhor. Se o Senhor, Ele é Deus na tua vida, você precisa colocar que Ele está mandando. Eu digo até para alguns alunos, né, que tem alguns verbos no hebraico que são muito imperativos, né? Aquele tzivá, eu te ordeno. Né? Ele não está pedindo. Olha só, se der para você pode. A gente que não é assim, né? Você poderia, nesse dia, não fazer nada. Você deve falar, não faça nada. Ele é o único que pode falar assim, né, irmãos, né? A gente não pode falar assim uns para os outros, não pode. Mas ele fala, eu estou ordenando. Ele dá palavras de comando e de ordem para o seu povo, né? E ele está dando para nós também, Camila, você foi comprado, então eu estou mandando, trabalha 6 dias, mas não serve para nada, né? Porque ele é ruim, né? Porque ele quer te dar um descanso. Olha que Deus é ruim, né? Um Deus mau, um Deus que... Não, minha filha, não. Fica aí na sua cama descansando. É um Deus ruim, né? Que quer que você descanse, aleluia. Então, nós devemos santificar esse dia. E quando a gente não faz isso, irmãos, a gente está profanando. Não o dia, mas a nossa vida. A gente está profanando a nossa casa. Porque a sua família deve ser santificada por você. Aí você pega esse dia, em vez de estar se dedicando ao Senhor, você está fazendo outras coisas. Nós temos que aproveitar o mundo espiritual, porque esse dia o Senhor falou que Ele estaria conosco. Ele está conosco todos os dias.
especial para isso. Você tem que chamar a sua família para a presença de Deus. Tem uma palavra, que é essa palavra profanar, né? O que é profanar? É tornar comum algo santo. Isso no hebraico fala, essa palavra merkalecha, significa que é um espaço vazio, ou seja, nós esvaziamos algo que deveria conter santidade. Então, a primeira santificação tem que ser aqui, para depois vir para fora. A primeira forma que eu vou externar é dentro da minha casa, é santificar a minha casa. Se eu estou profanado, a minha casa está profanada. Mas se eu estou santificado, a minha casa também estará santificada. Então, o primeiro ponto que ele falou, que ele reuniu toda a comunidade e disse: essas são as palavras que Deus ordenou. Por favor, 6 dias vocês façam tudo, mas no Shabat é sagrado. Então, seu trabalho no Shabat, seu funcionário público, seu CLT, autônomo, não importa. Coloque aos pés do Senhor para que você tenha a chance e o privilégio de, nesse dia, você não precisar trabalhar. Isso tem que ser uma meta na sua vida. Porque Ele falou que nós devemos santificar esse dia. Porque Ele é bom. É o que Ele quer para a nossa vida. Amém? Depois disso, lá no versículo 4, vai dizer assim: Moisés disse para toda a comunidade israelita: esta é a palavra que Deus ordenou. Mais uma ordem. Então o Senhor não está com a brincadeira aqui. Ele não está pedindo nada. Ele está fazendo o quê, irmãos? Ele está mandando. Então, tem um ditado que fala isso, né? Quem obedece é o quê? Os mais velhos que sabem. Quem é esperto obedece. Nada mais isso. Hã? Quem é sábio obedece. Quem é sábio obedece. Isso, quem é sábio obedece. Moisés disse para toda a comunidade israelita: esta é a palavra que Deus ordenou. Coletem entre vocês uma oferenda elevada a Deus. Se uma pessoa tem vontade de dar uma oferenda a Deus, ela pode trazer qualquer uma das seguintes. Aqui tem uma coisa muito legal. Primeiro ponto, lá no versículo 5. Todos que tinham vontade de dar. A gente pensando assim, eu fiquei pensando, será que todos do povo de Israel tinham vontade de dar? Irmãos, eu acho que não. Eu acho que não. Vontade. Esse desejo que sai de dentro de você. Essa palavra é nediv libo. Vontade de coração. E eu quero falar um pouco sobre essa expressão com vocês, que também está lá no versículo 35, quem quiser abrir desse mesmo capítulo. No versículo 35 vai dizer, 35 não, 29. Capítulo 35, versículo 29. Todo homem e mulher entre os israelitas que se sentirem impelidos para dar algo para todo o trabalho que Deus tinha ordenado, através de Moisés, trouxeram donativo a Deus, trouxeram material humano. Outro ponto interessante aqui, irmãos, quando Deus fala, Ele pediu coisas muito específicas. Ele pediu ouro, prata, cobre, azul celeste, vermelho escuro. Depois você lê a lista que Ele pediu. Igual a escola, né? Lista de material. Mas tem que ser aquilo aqui. Quando o Senhor nos pede algo, nós precisamos dar o que Ele está pedindo. Ah, Senhor, mas será que podia ser isso aqui? Mas Ele não pediu aquilo ali. Ele pediu isso aqui. E por que Ele precisava desses utensílios? Porque Ele ia levantar a escama. E a escama precisava ser feita daquele material. Parando para pensar, irmãos, era um tabernáculo móvel. Não podia ter prego, não podia ter... E não tinha rodinha não, tá? E o negócio era
o costume e como é que eu posso falar? Começarmos a habituar a discernir a forma como Deus quer que a gente age na nossa vida, amém? Isso é muito importante. E todos que tiveram esse coração voluntário, tanto homens quanto mulheres, ele fez questão de especificar que não era só os homens que poderiam dar, mas as mulheres também, que sentissem esse desejo de dar. Eu achei muito legal. Sentiam impelidos para dar algo. Essa palavra, aqui no versículo 29, é Nadav Libam, desejo de coração. Essa palavra Nadav Libam significa ser impulsionado, ser voluntariado, se mover generosamente. Será que somos pessoas generosas? Será que nós temos praticado a generosidade? Essa nação que nasce dentro do coração e não é por obrigação, você faz o que você quer, você faz o que você está se sentindo impelido de realizar. Isso é muito interessante. Essa palavra Nadav é familiar para vocês? Nadav? Nadav era o nome dos filhos de quem? De Arão. Nadav, português. Nadav, olha que nome abençoado. Carrega a ideia de generosidade e liberalidade. Ele deveria ser assim, né, Nadav? É um nome, né, abençoado de alguém que vai ser generoso, alguém que vai ser voluntário, aquele que oferece livremente. Se eu não me engano, foi o primogênito de Arão também, né? E o contrário de Nadav é Kamatz, é ser mão fechada. É ser aquele que retém, aquele que é avarento, ou Kashelef, ou seja, coração duro, coração disposto, coração endurecido. Quantas vezes Deus falou para Israel que Israel estava com o coração endurecido? Porque o que eles não estavam tendo de voluntário? Obedecer. Deus está falando e o povo está lá questionando, o povo está lá brigando com Moisés, né? Porque eles viram Moisés, eles não viram Hashem. Então, Hashem não restringiu as pessoas que não tiveram vontade de dar. Eu fiquei pensando muito nisso. Será que esse desejo voluntário foi em todos? Eu acredito que não. Mas todos foram abençoados. Sim ou não? Todos foram alcançados. Então, independente de um ou de outro, a gente não pode olhar, eu só vou abençoar se meu pai abençoar. Eu só vou fazer se a minha irmã fazer. Você tem que olhar para o Senhor, fazer o que eu quero fazer, o que Ele está pedindo para mim. Mas eles vão ser alcançados. Baruch Hashem. Eles vão ser alcançados. Assim foi o tabernáculo. O tabernáculo se ergueu, feito da maneira como Moisés viu, porque houve. Vocês têm que entender que o princípio de tudo começa aqui dentro. As coisas acontecem do lado de fora porque eles foi gerado primeiramente dentro de você, desse sentimento. Lá no Salmo 54, versículos 6 e 7 vai dizer sobre a oferta voluntária. Deixa eu abrir aqui também. Deus, Ele quer que nasça dentro de você esse desejo. Não que porque estão vendo, ou porque estão falando, ou se por um acaso alguém está pressionando. Não, não faça. Não faça. Deus quer ver nascer dentro de nós o desejo. Na verdade, a generosidade é um ato de amor. É uma expressão de que você ama alguém. E no caso aqui, o Senhor. Salmo 54, versículo 6. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda angústia. E os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Aqui esse sentimento de oferecer, obrigado, irmã, voluntariamente, foi um sentimento de gratidão. O Senhor me deu vitória, né? Eu vou te louvar, vou te exaltar, porque o Senhor me livrou da angústia. Não é verdade? Quando você vai para uma situação difícil, a gente quer cantar, dançar como Miriam, pelo grande livramento que o Senhor nos deu. Então, esse sentimento de gratidão, ele precisa nascer aqui dentro de nós. Lá no capítulo 15 de Devarim, de Deuteronômio, olha o que está escrito.
E você pode orar em cima disso, Senhor. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de ter gratidão. Só olha o lado ruim da coisa, né? Até a psicologia fala isso. Dependendo da situação, você pode ver ela de duas formas. Ver só a forma negativa e a forma positiva. Como a gente está vendo na nossa vida? Como você está vendo na sua vida? Só a parte ruim ou a parte boa? Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, conta uma coisa boa aí. Ela estava ouvindo, ai que bom. Porque se ele estivesse morto, gente, eu ia estar um pouco preocupada. Que boa notícia. A gente está vendo lá, não fica focado só no que não tem. Foca no que tem. O que você tem hoje? Ah, não tenho nada. Tem sim. Tem sim. Eu lembro do azeite, né? Da moça do azeite, o profeta falou, o que você tem em casa? Não tem nada. Só tem um pão da morte que ele falou, faz esse pão aí para mim. Então você tem para dar. Deus quer que você dê o que você tem com amor. Irmãos, é o nosso amor, é as nossas mãos, é o nosso louvor, é a nossa alegria. Mas Camila, eu não tenho alegria. Eu não tenho satisfação. Sabe quando a gente fica assim? Que a gente só está olhando para os nossos problemas. A gente só está olhando para aquela pessoa que está fazendo coisas que não te agradam. Às vezes é um filho que só te aborrece, que só te traz problema. Aí você mira o olhar nesse filho, que alegria que você vai ter? Nenhuma. Mas se você desfoca o olhar e coloca, como nós louvamos, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. E você começa a declarar, eis que não dormirá, irmãos, Deus não vai dormir para os nossos casos, para as nossas situações pessoais. O que guarda o seu povo Israel não vai dormir. Você tem que dizer para a situação o seguinte, olha só, o meu Deus está lá no céu, mas ele não está dormindo não. Baal está dormindo, mas ele não está dormindo não. E ele vai agir em meu favor do jeito certo na hora certa. Declare. Não fica falando, ai, minha vida, nada dá certo. Oi? Você está abrindo a boca para falar isso? Ai, minha vida, meu dia vai ser péssimo. Você está declarando isso? Ai, minha vida, minha casa está horrível, eu estou horrível. Você está declarando isso? A palavra tem poder. Nós vamos aprender isso aqui semana que vem sobre decretos espirituais. Você já está decretando que o seu dia vai ser ruim? Você já está declarando com a sua boca que a sua casa está horrível, que você está horrível? Irmãos, a palavra tem poder. Declare a palavra do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor está lá no céu, mas Ele está vendo a minha causa. Realmente, porque são as angústias dos justos, mas o Senhor vai me livrar. Fala. O Senhor vai me livrar. Irmãos, às vezes, quando eu estou assim, sei lá, cansada, com muito sono, sem sono, eu estou sem sono. Aí eu falo para mim mesma, nossa, eu já estou sentindo um sono gostoso agora, gente, não dura um segundo, eu já caí. A palavra, ela toma vida, de uma força tão grande em nós, que eu falo, ainda falo assim, o sono de Yeshua está gostoso, não estou sentindo nada. Mas eu começo a sentir, e isso acontece ao contrário também. Ai, eu estou começando a ficar com medo, você começa a sentir o medo. Ai, eu estou começando a ficar doente. Não fala que você está doente. Fala, eu estou sarado pelo sangue de Yeshua. Yeshua está aqui. Eu estou com a força de Yeshua. Ele me renova. Ele me dá ideias. Ele é poderoso. Declare a palavra do Senhor. Irmãos, tem muitos estudos dentro da área da neurociência falando da capacidade do cérebro humano. E às vezes a gente olha para nós, a gente se sente tão incapaz, né? Eu fazer isso aqui? E como é que eu vou fazer isso aqui? Mas o Senhor, Ele já te capacitou. A gente tem que enxergar a nossa cabeça igual uma caixinha cheia de gavetinhas, que muitas delas não foram abertas. Mas que o Senhor pode abrir e fazer você uma pessoa espetacular, que o mundo precisa. Amém? Vamos chegar nessa parte também. Então, lá em Devarim, capítulo 15, versículo 11, vai falar o seguinte: nunca vai cessar o pobre no meio da terra. A pessoa que está precisando, o pobre é quem está precisando. Pelo que te ordeno, dizendo, livremente
certamente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Eu queria ler até um pouquinho antes, versículo 10, porque tem uma promessa. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno. Lhe dei duro, coração duro, quando lhe deres. Pois por essa causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que puseres a tua mão. Está alguém precisando, você, meu Deus, estou pedindo para você. Está pedindo para outra pessoa. A palavra fala, não endurecerás o teu coração. Irmãos, aqui, isso aqui entra a fé. Porque aqui a Bíblia não está falando que se você estiver sobrando, não está escrito, você abrirás a mão do teu irmão. Cadê a nossa fé? Porque aqui está escrito, por causa disso o Senhor vai te abençoar. Aí que a palavra é que Deus nos prova. Ele quer saber se você confia mesmo nele. Se você vai exercer a bondade com o que você tem. Se você vai compartilhar o que você tem. Se você vai ter amor realmente por esse irmão, como está escrito aqui. O Senhor vai te abençoar em toda a obra, em tudo que você puser a mão. Cadê a nossa fé para... Não, eu estou fazendo isso aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar 7 vezes mais. Eu tenho certeza. Irmãos, declare a palavra. Deus não vai tardar. Ele vai honrar a palavra dele. E você ainda pode dizer, Senhor, eu estou fazendo isso aqui com um pouco de medo, tá? Mas eu estou fazendo e eu creio que o Senhor vai abençoar, porque está escrito que por causa disso o Senhor vai me abençoar. Depois me conta o testemunho. Depois me conta se o Senhor multiplicou ainda mais na tua vida. Porque está escrito, irmão, e o que está escrito está determinado. Essa palavra, livremente abrirás a mão, é uma palavra ligada à generosidade. Abra a Bíblia lá em Provérbios 19. Deus está aqui para mudar a nossa mente. Não seja mundano, não seja carnal, de ficar pensando como os gentios. Os gentios só pensam em acumular. Eu vou acumular o dinheiro porque eu preciso, meus planos, meus sonhos. Vamos ouvir o que diz a sabedoria do Senhor. Vamos dar ouvido à voz da palavra de Deus. Isso aqui é o puro suco da revelação. Provérbios 19, 18. Não é isso não. Ai. 17. Alguém quer ler? Provérbios 19, 17. Quem é bondoso para com o pobre, empresta a Adonai, e ele lhe retribuirá por sua boa obra. Já falamos diversas vezes aqui. O Mashiach, ele está na mesma posição como aquela parábola da mulher que deu aquela moedinha, lembra? Lá no altar. E ele falou, todo mundo deu quantias muito maiores do que ela. Mas ele falou que ela deu uma oferta maior, porque ela deu tudo que ela tinha. O que ele está nos ensinando aqui? Empresta para ele quem se compadece do pobre, ou seja, aquele que se compadece de quem necessita. A pessoa está precisando, às vezes ela está precisando de um casar, às vezes ela está precisando, sei lá, de um seio. Nós temos olhos e a gente tem que reparar nas necessidades. Às vezes você está na rua, você está com que alguém está com alguma dificuldade, você vai lá. Supre aquela falta. Então, no teu poder, supre aquela falta. Ele vai pagar o seu benefício. Ele falou, olha, quando você fez isso a mim, quando você fez isso aos meus pequeninos. Então, a mesma forma como ele observou aquela mulher, ele está observando, ele está te observando. Ele quer saber o que você vai fazer, se você vai cuidar, porque a gente fica, Senhor, cuida de fulano, cuida de ciclano, mas ele vai usar você, ele vai usar a mim, para ir lá, para visitar, para cuidar, para fazer o que é necessário, com as nossas mãos, com o que a gente tem. Irmãos, eu falei com um rapaz que ele
assim, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele pede um amor de 3 formas: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele nos pede esse amor. Então eu preciso amar Ele do jeito que Ele pediu. Então não é só sentimento. Eu amo estar na casa do Senhor, amo ler a palavra, mas amar a Deus implica diretamente o amor ao próximo. Não tem jeito. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não expresso esse amor pela pessoa que eu estou vendo. É impossível. Inclusive ele fala que se eu odeio alguém, eu odeio a ele. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus e odeio meu irmão que eu estou vendo. É impossível. Praticar uma religião, está escrito lá em Tiago, no livro de Tiago, que a verdadeira religião, qual é a verdadeira? Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos. Quem são os órfãos? Não são pessoas necessitadas? Crianças necessitadas? Às vezes a gente só está preocupado, irmãos. Tem gente que faz enxoval nos Estados Unidos, compra 1000 roupas de criança que vai usar e um mês vai perder, aí depois pega aquela roupa, doe, abençoe, compartilhe, seja generoso, tenha essa alma voluntária, não seja apegado a bens materiais, não seja apegado a nada. Sabe por quê, irmãos? A gente veio nu e nu nós vamos voltar. E você não sabe se aquilo que você deixou, o que vão fazer com aquilo ali? O que vão fazer com aquilo? Eu vi então uma postagem, eu acho que foi isso, né? De um senhor bem velhinho, né? Ele pegou todo o dinheiro dele. Gente, ele comprou uma cegonha de carro para todos os netos, acho que tinha muitos netos, né? Tudo igual. Tipo assim, ele vai morrer, vai ficar com neto. Achei legal a atitude dele. Mas é isso, Deus não quer que a gente esteja preso a nada. E Ele nos prova, Ele quer saber se nós amamos Ele realmente de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, tu sabes. O que Ele pediu, irmãos, desse amor? Amar as ovelhas. Apacenta as ovelhas. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus, eu não amo o próximo. Apacentar, é cuidar, me abandonar, deixar lá a pessoa lá do jeito que ela é cuidar, é trazer, é limpar, é suprir as necessidades. E todos nós temos essa capacidade de cuidar, de ligar, de preocupar, de saber como é que está, de suprir. Ele quer isso de nós. Ele quer essa misericórdia. Ele quer que nós tenhamos esse amor. Então nós emprestamos para Ele quando nós cuidamos de quem precisa, do pobre, do necessitado. Lá no Provérbios 22 também, ainda no livro de Provérbios, versículo 9, fala assim: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. O pão, os olhos bons. Muitas pessoas querem oração para ser abençoado. Muitas pessoas querem que olhem seus negócios. Amém? Tudo bem? Obrigada. Mas você quer ser abençoado? Está escrito aqui, ó. Quem tem olhos bons. Porque deu o seu pão ao pobre. Pão é o sustento. Você não está trabalhando só para você, só para os seus objetivos. Tem gente tão egoísta. Trabalha, estuda, se dedica tanto para si próprio. Estuda tanto para dizer que sabe. Que arrogância. Estude para compartilhar conhecimento. Pesquise. Eu vi outra publicação tão linda de uma jovem, né? Ela estava muito triste, porque ela estava falando: vocês estão vendo isso aqui? Um campo de guaraná. Da fruta. Lindo. Cheio de guaraná. Ela: gente, sabe quem plantou isso aqui? Foi meu pai. Meu pai não sabia nada de plantação. Ele plantou, ele cuidou, ele fez tudo isso aqui. Mas sabe quem está dando os frutos? Sou eu. E eu vou colher com todo amor. Então, ele está lá plantando, ele está lá se dedicando. Faça isso, mas não faça só por você. Dê, plante, abençoe, seja generoso, compartilhe o conhecimento. Às vezes, irmãos, até a questão de trabalho.
adentram a sua vida trabalhista, o sucesso para viver e ganhar o seu dinheiro e dizer: eu vou viver a minha vida como uma vida egoísta, sem querer compartilhar com uma outra pessoa, né, do sexo oposto, para casar. Casar não, eu vou casar para quê? Eu vou viver a minha vida. Ou ter muito menos filhos, ou seja, compor uma família para abençoar aqueles que vão nascer. Então tem muita gente egoísta dessa forma. E essa característica egoísta carnal, mundana, Deus quer tirar do seu povo. Porque quando a gente veio de lá, a gente veio lá do Egito, mas é para você passar esse deserto para lavar o coração dessas coisas. Você não está fazendo isso por causa de ninguém, não. Você está fazendo isso por causa do Senhor. Então você precisa colocar isso diante de Deus. Senhor, eu preciso ter olhos bons. Eu preciso ser mais generoso, eu preciso ser mais generosa. Poxa, aquela palavra, né, da mulher virtuosa, a palavra diz que ela é generosa. Ela é trabalhadora, ela é guerreira, mas ela abençoa. Ela não é uma mulher arrogante, egoísta. Quantas mulheres são preocupadas com as suas vidas, com as suas casas, com as suas vaidades, vão morrer e não vão levar nada? Deus te chamou para isso? E não realizaram nada. Nada de bom, nada para o reino de Deus. E Yeshua falou, né? Que vive aquele que conta no reino de Deus. Isso aí é rico. Porque essas ações é que nos enriquecem diante de Deus. Você fazer o que Ele está falando, está obedecendo. Está escrito aqui, ó. Porque de bons olhos será abençoado. Você quer que Deus te abençoe? Dê o teu pão ao pobre. O teu pão, não é o pão do outro, não. Não é o pão do teu pai, não é o pão do teu irmão. É o teu pão. É o teu sustento. É aquilo que Deus deu para você cuidar. Também, lá no capítulo de 15, já li. Provérbios 28, 27. Deixe o Espírito de Deus tratar seu coração e quebrar essas cadeias. Deus é louco, irmão. Deus é quem nos dá todas as coisas. Se você é capaz, como a gente falou que o cérebro humano é como se fosse diversas caixinhas. Deus te dá uma capacitação, mas nem você sabe que tem. Ele nos capacita a fazer coisas, irmãos. As pessoas falam: como é que tu fez isso? Que o Espírito de Deus dá. A gente vai ver isso aqui na palavra. Essa capacitação vem de Hashem. Então, Ele nos capacita a fazer qualquer coisa. Ele vai deixar faltar na tua vida. Quem fala isso é a nossa incredulidade. Quem fala isso é o mundo que não conhece a Deus. O mundo não conhece a Deus, irmãos. O mundo está em trevas. Irmãos, não escutem homens e mulheres que não temem a Deus. Ah, mas ele ganha milhões. Não interessa. Ele não tem o Senhor. Ele não tem nada de bom para te dar. Busque a verdadeira sabedoria. Porque ela, além de ser proveitosa para essa vida, ela é proveitosa para o porvir. Busca essa verdadeira sabedoria. Provérbios 28, 27 vai dizer: o que dá ao pobre não terá necessidade. Olha isso. Mas o que esconde os olhos terá muitas o quê? Maldições. Maldições. Às vezes a vida da pessoa está toda ruim. Por quê? Porque é uma pessoa que tem maus olhos, como está escrito na palavra. Não dá ao pobre, não compartilha com necessidade, esconde o olho. Não quero nem ver, não quero nem saber que eu não posso fazer nada para o fulano. Deus está te trazendo uma oportunidade de ser abençoado. Entra isso dentro de você. Você quer ser abençoado? Deixe o Espírito de Deus te transformar. Por quê? Quem esconde os olhos vai ter muitas maldições. Aí. Não quero nem saber de fulano, não quero nem saber dessa situação aqui, porque eu não posso fazer nada. Você pode. Em Yeshua você pode muito. Às vezes uma atitude tua, irmãos, assim. Eu vi uma reportagem uma vez, assim, esses vídeos da internet. Uma menina dos Estados Unidos, eu não sei se isso acontece aqui no Brasil, eu não conheço. Ela foi ter um bebê. Ela foi ter um bebê sozinha, né? Ela e o bebê.
chegou na casa dela, como tem câmera na porta, foi filmada. E os vizinhos sabiam que ela estava, conhecendo era um lugar dos Estados Unidos que neva muito. Então eles começaram a levar donativos na porta da casa dela. Levavam comida, iam na casa dela, iam para a casa dela perguntar se ela precisava de alguma coisa, se ela precisava. Irmãos, fala sério. Quem aqui teve filho sabe que quando a gente tem um filho, fica muito difícil você fazer alguma coisa. Você sempre precisa de alguém, uma rede de apoio. Ela era sozinha. Aqueles vizinhos chegaram para ela sem ela pedir e foram rede de apoio para ela. Eu te pergunto, nós somos rede de apoio uns para os outros? Se algum de nós aqui necessitar de alguma coisa, a gente vai ser essa rede de apoio que não, a gente não vai deixar ele ficar nessa situação de empobrecimento, de necessidade, não. A gente sempre pergunta, por que fulano não está vindo? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Você precisa dessa preocupação. Porque nós somos um povo só. A gente não é um grupo individual, nós somos um corpo. E se uma parte padece, todo o povo padece. A gente não pode, irmãos, ficar olhando a vida só para a nossa vida, só para as nossas contas, só para os nossos problemas. Por favor, peça para o Senhor abrir o seu olhar. Porque é isso aqui que está escrito na palavra. E Ele está sendo bem claro que por causa disso Ele vai nos abençoar. Você quer a bênção de Deus? Obedeça a palavra. Obedeça a palavra do que está escrito. Olha o que está escrito lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, quantas pessoas correm atrás de riquezas, de bens materiais, como ter muito dinheiro, mas não correm atrás do que está escrito aqui, que está perto de você, que está no seu coração. Irmãos, as pessoas mentem, elas falam que estão vivendo maravilha, mas não estão, elas precisam enganar você. Mas a palavra de Deus não mente. Ela é clara, ela é limpa. Ela ilumina a nossa alma. Eclesiastes 11:1 fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o que está escrito aqui? Você vai perder? Você não vai perder. Você não vai perder nunca. Se vocês obedecerem ao Senhor, se nós obedecermos ao Senhor, nós nunca vamos perder. Nós nunca vamos ter falta. Nós nunca seremos amaldiçoados. Vocês creem nisso? Está escrito aqui. Essa aqui é a base da nossa vida. Se você lançar o teu pão aonde? Tem que lançar. Não fica segurando esse pão, não. Sempre é pro próximo. Se não lançar, não vai achar. Lança semente, irmão. Quando a gente lança, qual é a ação que a gente faz? Abrir a mão. Vocês querem que a gente abra o coração? Não. Ele quer te abençoar. Ele não quer tirar de você. Ele não tira nada de ninguém, até porque tudo é dele. Até a nossa vida, Ele quer nos abençoar. Depois de muitos dias, irmão, você vai achar, não te preocupa. Lá em Mateus 10:42 fala: qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Lá em 2 Coríntios, se você quiser abrir, eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque são duas páginas. 2 Coríntios 9, a gente fechar essa parte da generosidade, da dívida. 2 Coríntios 9, 6 vai dizer, está escrito na palavra, e digo isto: o que semeia pouco, pouco também se fará. Irmãos, geralmente, eu não entendo muito de plantação, né? Quando a gente planta uma semente, daquela semente nasce o quê? Uma árvore. Aquela árvore vai dar um fruto. Geralmente ela dá o quê? Muitos frutos. Quando nós plantamos, como aqui está escrito, quando nós semeamos pouco, pouco vai se falar, mas aquele pouco já vai ser a mais do que você semeou. Verdade ou mentira? Certo ou errado? O que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito
tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundância em toda obra. Gente, olha quantos verbos de abundância. Em tudo, a abundez, a fim de que temos sempre em tudo toda a suficiência, que você nunca vai ter falta. Sabe por que a gente tem falta, irmãos? Porque a gente não acredita, não confia, fica com medo de faltar, fica com medo de Deus não abençoar. Não vai faltar, Ele vai te abençoar por causa disso. É um mandamento dele. Conforme está escrito, 9: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também vai fazer o que, irmãos? Ó verbo: multiplicará a vossa sementeira. Não vai faltar. Ele vai multiplicar e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, se eu fizer o que ele está mandando, eu vou ter falta? Eu vou ter abundância, eu vou ter multiplicação e eu vou ser abençoado, porque ele falou que eu vou ser abençoado. Amém? Eu não vou ler as outras passagens por conta do horário, mas também tem lá em Provérbios 11, 24, fala que alguns espalham e ainda lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo. Então, quanto mais você reter, mais você não vai ser abençoado. Menos você vai ser abençoado, menos você vai ter. E isso, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Menos alegria, menos inteligência, menos companhia, menos tudo. Quanto mais você dá, mais você abençoa, mais você é liberal. É o azeite da viúva, mais ele vai derramar sobre você. Você vai ser uma fonte inesgotável. E quando você está abrindo a mão dos gratidão, vai derramando mais e mais na tua vida. E em Provérbios 11 também fala: a alma generosa vai engordar. Vai ficar magrinho, sequinho, ai meu Deus, não. Vai ter abundância. E o que regar será regado. Guarda essa palavra no teu coração. Você quer ser bem-aventurado? Quer ter alegria verdadeira? Porque isso, irmãos, dá uma alegria, uma satisfação tão grande para a nossa alma. Que você está transbordando. Você está dando, você está abençoando. Então, irmãos, Deus não nos dá para acumular. Deus nos dá para compartilhar. Seja um abençoador. Eu vou passar agora para o versículo 34, lá de Êxodo 35, que vai falar de Aholiabe, filho de Ahissamar da tribo de Dan. Olha o que está escrito. Olha outra coisa boa que Deus nos deu. Primeiro Deus nos prova, né? Quero ver se você é voluntário. Aí o povo foi lá, eles se moveram voluntariamente, fizeram o que Deus mandou. E no verso 34 fala: Deus também deu a Aholiabe, filho de Ahissamar, da tribo de Dan, a capacidade para ensinar os outros. Gente, a palavra ensinar é horot. Significa instruir, direcionar, apontar o caminho correto, ou seja, Deus deu a ele a capacidade para fazer as pessoas aprenderem e entenderem o que era para ser feito. Então Deus é poderoso para te capacitar e me capacitar, para que as pessoas possam fazer exatamente o que é necessário. Isso dentro da sua família, dentro dos filhos, dentro do trabalho. Eu pensei até naquelas pessoas que são supervisoras, né, que estão ali para repassar uma função. Deus, ele capacita você para isso, para fazer tantas coisas dele, tantas coisas seculares. Ele nos dá essa capacidade de ensino. Lá no Salmos 25, versículo 8 e 10 diz: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Gente, Deus, ele nos dá a capacidade para ensinar. Ele não vai ter a capacidade e a sabedoria para me ensinar? Ele nos ensina o caminho que é bom e reto.
Nós queremos essa instrução. E se a gente seguir essa instrução, ele fala, né? Quando a gente obedece, a consequência disso é ser abençoado. Está escrito. Ele vai guiar os mansos retamente, ou seja, a pessoa que quer ser instruída, ele vai direcionar. E aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Deus não ensina nada ruim pra gente, irmãos. Deus não ensina loucura. Deus não ensina você a fazer coisas mirabolantes. É isso aqui, ó. É o passo a passo. Ó, segue esse caminho, segue essa bula, a cura física, a cura espiritual, a cura da alma, tudo está aqui. É só a gente seguir a instrução. Ah, mas para o meu caso eu não sei. Segue a instrução de Deus. Você vai ver a Shekinah na sua vida, vai dar certo. Achei tão lindo lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 2, vai falar que Yeshua via a multidão, subia no monte, assentava e começava a abrir a boca para quê? Para ensinar. O tempo todo a palavra de Deus está fazendo o quê? Ensinando. E nós estamos aprendendo. Nós estamos exercendo o que Ele está falando. Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa de ter fé. A palavra diz, né, que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Eu não vou conseguir agradar a Deus se eu não obedecer o que está escrito na palavra. Está dito, está escrito, a boca do Senhor disse. Não foi ninguém. Nós começamos a falar aqui do Shabat. Se você tem dificuldade de santificar o Shabat, já tem que começar a colocar isso diante de Deus. Medo, dúvida. E às vezes trabalha com comércio. Coloca diante do Senhor. Para que você possa ser abençoado. Né? A palavra ensinar é irá. É uma flecha. Ela vai apontar para o alvo. O Senhor está falando diretamente para a nossa alma. Tanto que ele não erra, né? Ele não erra. Quando ele fala, é porque ele sabe que precisa ouvir. Ele não erra. Ele está lançando a instrução dele. E por último, irmãos, lá na porção que eu peguei, eu não vou me estender muito não. No capítulo 40, já no final, essa porção ela vai falar sobre quantas coisas foram arrecadadas, as coisas que foram criadas, como o peitoral, especificamente, né, do sumo sacerdote. O que aconteceu lá no capítulo 40, se você quiser abrir? Êxodo 40. Deus falou a Moisés dizendo: no primeiro dia do primeiro mês, tu erguerás o tabernáculo da tenda da comunhão. Coloca a arca do testemunho ali e protege a arca com o véu da separação. Aí vai falando das coisas que tinha que trazer. E lá no versículo 17 fala: no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi erguido. Tudo foi feito conforme a direção do Senhor. No tempo determinado, 2 anos depois da saída do Egito. Olha quanto tempo, irmãos. Pouco tempo, né? 2 anos. 2 anos é um mestrado. Uma especialização rápido. Já estava tudo pronto. O tabernáculo estava erguido para eles irem para onde? Para que não? Mas eles não chegaram em 2 anos, em 3 anos. E o nosso altar? Como está? Como está o seu altar? O seu tabernáculo? Ele já está edificado? Ele já foi santificado? Ou ele ainda está em processo? Ou ele foi derrubado? Ou ele está profanado? A palavra Mishkan, que o tabernáculo é Mishkan aqui no caso, ele significa morada. Olha que lindo. Tudo de Deus tem sentido. Habitação. Lugar onde alguém habita. A Mishkan da Bíblia é o tabernáculo móvel. Você é a Mishkan. Eu sou a Mishkan. E Yeshua quer habitar em nós. E Ele quer, foi o que Ele falou: quem crê em mim, rios de água viva fluirão no seu interior. E quem crê nele fará obras maiores do que Ele. Foi o que Ele falou. Porque nós somos a sua habitação. E a habitação dele é exatamente essa que a gente está
vendo aqui na Torá. Exatamente esse esplendor, essa beleza, essa separação que ela tem, essa função que ela tem. Ele colocou, ele ergueu o tabernáculo. E lá na parte bem final, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui um versículo. Versículo 18. É bem final, não. Tem mais coisa aqui, mas vou fechar aqui no versículo 18. O capítulo? Do último 40. Continuando no 40, versículo 18, para a gente finalizar. Eu achei muito legal porque fala que aqui que foi erguido o tabernáculo. Versículo 18. No 17 fala, no primeiro dia, de Nissan, foi erguido. E 18. Moisés erigiu o Mishkan, o tabernáculo. Ele o fez, montando as bases. Primeira coisa. De tudo que tinha dentro do tabernáculo, o principal era esse aqui, a base. Para o teu altar, o altar de Deus, a morada de Deus, está em pé, para você estar de pé diante do Senhor, a tua base tem que estar show de bola, vamos dizer assim. Os encaixes, o Adav, irmão, era ali. Vocês têm que imaginar o Mishkan não como uma casa convencional, porque a casa convencional tem um solo, tem os pregos, as coisas que vão prender. O móvel não. O móvel é igual o Lego. Tem que encaixar para segurar. Então o primeiro encaixe era esse Adav aqui, era uma base de prata. Olha a base da Mishkan. Era colocada no chão que servia como fundação. Então, eram 100 bases que tinha na Mishkan para encaixar os próximos passos. Tinha que ter essas bases. Então, a sua Mishkan espiritual tem que ter a base. A base que vai fazer você sair da presença de Deus. Ai, gente, pelo amor de Deus. Tanta gente dizendo besteira. Ai, eu me decepcionei com fulano. Ai, não, eu não vou fazer mais nada. Está sem base. Porque você precisa estar com a base aqui na palavra. Ah, porque fulano lá em tal lugar foi feito isso. Está sem base. Volta para cá. O que está escrito aqui na palavra de Deus? Você sabe ler. Ah, mas eu não sei hebraico, mas você sabe português. E ele vai te ajudar. Então vamos lá. Base. Depois, para o tabernáculo ficar erguido, tinha que colocar as pranchas. As pranchas é o que era a chave, as tábuas, eram as paredes estruturais da Mishkan. Então, nem todo mundo vai ver o que está dentro de você. Não tem que ser um livro aberto para todo mundo. Não. Você tem que ter a sua vida no íntimo com o Senhor. Tem que buscar o Senhor, chamar a presença dEle para Ele fazer a vontade de Deus nele, na sua vida. Encaixar nas bases. As barras e as traves, elas encaixavam perfeitamente na trave. Então, todas essas ações têm que estar mediante a palavra de Deus. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu não vou encaixar nessa base. O que vai acontecer com essa Mishkan? Não vai ficar em pé. Não vai encaixar, não vai ficar em pé, não vai ter nem teto. Por quê? São essas obras dos santos que precisam ser realizadas para que o Mishkan venha a funcionar, o negócio venha a agir. Depois do Erihab, vai vir aqui as pranchas, ajuntando-as com as traves. As traves são as barras. As barras são a tranca, eram de madeira, elas davam estabilidade, a estrutura era uma coisa que passava assim meio que verticalmente. Tinha base, tinha coluna e passava verticalmente para segurar aquela. Exatamente, porque tinha que desmontar e montar, desmontar e montar. Irmãos, imagina uma peça que desmonta e monta. Se ela não for resistente, ela estraga, ela quebra e não monta mais. As coisas do Senhor têm que ser resistentes. A nossa fé tem que ser resistente. E por último, os pilares. Ele instalou os pilares. Ele estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura amudável. Os pilares também eram de madeira para sustentar as cortinas
e divisórias da Mishkan. O amud no hebraico transmite a ideia de algo firme, que sustenta ou conduz. Então, para a gente fechar aqui, esses 4 utensílios para manter a base de um tabernáculo em pé, lembra muito de uma construção que é uma fundação. Vocês que entendem mais de obra, sapata, tem que ter essa fundação, tem que estruturar as paredes, tem que colocar as vigas horizontais e as colunas estruturais. Para quê? Para a casa não cair. Aí, irmão, aí vem vento de doutrina, que é o que mais tem na internet. Você não vai cair. Ah, não, porque há quantos? Ah, não, porque você entendeu errado. Não é isso aqui, não. Ah, não, peraí, isso aqui. Aí você ficou, não é? O que é? Para você saber a verdade, eu tenho que comprar o curso para você saber a verdade. Peraí. Irmãos, essa foi a mensagem do Senhor. Te fortaleça, que seja forte, que sejamos fortalecidos. Venha para aquele lá, venha aprender a palavra, venha orar conosco, venha se fortalecer, venha deixar o Espírito de Deus lavar, confessar os nossos pecados, para que a gente possa ser essa coluna, essa Mishkan móvel que Ele utiliza. Amém? Shalom. Muito bem, vamos Hashem. Palavra abençoadora, palavra que instrui, né? Palavra que vai, digamos assim, nos colocar, se prestarmos atenção, dentro de já que está falando de construção, de um canteiro de obra, e que Hashem vai se agradar, porque Ele é o engenheiro, né? Então Ele vai se agradar. Então vai ter as condições plenas, vai ter o material, né? Bom, perfeito, que vai ser aplicado nas nossas vidas para a edificação da nossa lunar, da nossa fé. Eu queria fazer só uma observação quando o pregador estava falando sobre o sono, né? Quando você vai se reconciliar com o teu sono, você perde um sono, né? Assim, bom. Aí eu me lembrei ali que às vezes eu peço a Hashem que me dê o sono da minha esposa, porque quando a gente vai se deitar, eu ainda não me deitei, ela já deitou, a gente está falando alguma coisa, aí quando eu me deito, que eu me viro para ela para falar, né, ou dar uma resposta, ela já foi. Já foi. Normalmente é assim. Ela já foi. Então, normalmente eu não durmo assim, só se estiver muito cansado. Mas normalmente não. Então eu peço quando às vezes eu estou, né, demorando a dormir, que o Senhor me dê um sono da minha mulher, da minha esposa, para que eu possa dormir rapidinho, rapidinho. É batata, ela deitou, acabou, está falando, né? Eu parei um segundo, um milésimo de segundo, para me deitar, quando eu me deito, que eu viro ela, ela dormiu, né? Para você. É bom, né? É bom dormir, é bom ter aquele sono gostoso que o Senhor tem nos concedido durante a noite. Próxima semana, então, Ezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, com a ajuda de Deus, nós teremos o nosso serviço, né, às 9h30 e ao meio-dia, e às 16h30, às 4h30 da tarde, nós teremos o estudo com a nossa amorada Camila Valadão dos Pontes sobre o segundo título, decretos. Os decretos de quem? Os decretos de Hashem, sobre as nossas vidas, sobre o seu povo, para com cada um de nós. Então você que está nos assistindo, quiser participar conosco, venha de manhã, como ela aqui chamou, né? Convocou, venha de manhã, 9 horas para tomar o nosso cafezinho com ralá,
às 9h30 iniciando a rodar o serviço, né? Até o meio-dia. Quem quiser ficar por aqui, fica. Tem um restaurante aqui embaixo, pode comer, né? Aí dá uma descansada aqui em cima, porque às 3 horas o pessoal já está começando a chegar, para as 4h30, 16h30, iniciar-se esse estudo muito bom, né? Que com certeza vai nos edificar cada vez mais. Porque tudo aquilo que nós fazemos em prol de estudar a palavra de Hashem, os seus propósitos são alcançados na minha vida, na tua vida. Isso é muito importante. Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, você poderá estar trazendo a obra do pelasco do Senhor para você. Amém. Recebamos a bênção sacerdotal, a Birkat e Kohanim. Feche o som. Yevarei Adonai, Visperecha, Yehi Adonai Pavlecha, Vigolecha, Is Adonai Pavlecha, Via Seilecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adoneinu, o Moshieinu Yakar. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E um adiantado de Shabbat. Amém. Bem-vindo.